Queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmo 25, versículo 14. Amém? Podemos ler? Quem não está com Bíblia, domingo que vem é para trazer Bíblia, hein? Glória a Deus. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. É um versículo pequenininho, vamos ler juntamente comigo? Vamos começar juntos. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Em algumas traduções, no lugar de segredo está intimidade. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Quem quer ter intimidade com o Senhor aí? Aqui está um segredo para você ter intimidade com Deus. Tantas pessoas querem ter intimidade aí, né? Com pessoas famosas ou com autoridades. Mas não existe pessoa melhor para nós termos intimidade do que Deus. Porque Deus nunca irá nos decepcionar. Nunca irá nos frustrar. Nunca vai deixar de cumprir o que promete. Nunca vai deixar de nos amar. Então nós precisamos desejar essa intimidade. E agora nós sabemos como chegar até essa intimidade. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. E o que é intimidade, de fato? Intimidade é conhecer profundamente um ao outro, sem reservas, é estar familiarizado, é compartilhar, é ter amizade, é ter unidade, é estar envolvido, é ter confiança. Intimidade envolve tudo isso. É alguém que eu sei tudo dela, ela sabe tudo de mim. Que eu me envolvo com as tristezas, que eu me envolvo com as alegrias, com os fracassos, com tudo. Isso é ter intimidade. Da mesma forma que o Senhor tem intimidade com a gente, para que a gente tenha essa intimidade, nós temos que também ser íntimo dEle. Confiar nele. Saber que Ele está conosco, mesmo nos nossos fracassos. Que Ele está ali estendendo a mão para nós. Isso é intimidade, é envolvimento total. Total, sem nenhuma reserva. Sabe, é aquela intimidade tão grande que só de olhar você já sabe como é que aquela pessoa está. Porque ela se deixou conhecer. Hoje a Leila chegou lá em casa mais cedo, assoviando. Aí no primeiro momento eu achei que era o Els. Logo depois eu falei, não, esse assovio não é do meu marido, porque ele gosta de assoviar. Falei, não, mas esse não é o assovio do meu marido. A intimidade, ela vai nos dando a capacidade de conhecer a pessoa nos mínimos detalhes. Isso é intimidade. Será que nós conhecemos o Senhor nos detalhes? E será que nós temos ido a Deus sem reservas, nos entregado totalmente para esse relacionamento com Ele íntimo? Em Oséias, capítulo 6, versículo 6, diz assim: pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que holocausto. O livro do profeta está falando aqui que o Senhor quer que nós tenhamos mais conhecimento dEle do que oferecer a Ele sacrifício. Ele quer muito mais que você venha conhecê-lo do que praticar rituais. Rituais vazios.
As nossas práticas, elas precisam ser práticas que refletem aquilo que está dentro de nós, que Deus colocou em nós, através do conhecimento que nós estamos tendo dele. E não simplesmente rituais vazios. É isso que esse texto está dizendo. Em Oséias 10, 12, também diz assim: é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha. Igreja, nós estamos vivendo um tempo que nós temos que buscar o Senhor até que Ele venha, porque não está dando mais. Se você já buscava a Deus, nós estamos num tempo que nós temos que buscar muito mais. Nós temos que buscar o Senhor para que venha um avivamento, para que muitas vidas se rendam a Ele e para que Ele venha buscar a igreja. Porque o mundo tem ficado de uma forma insuportável. Nós temos passado por um momento muito delicado. Quantas pessoas têm desviado a sua fé? Quantas pessoas têm esfriado na presença de Deus? Como algumas igrejas têm realmente assim saído do foco? Nós temos urgência, nós precisamos buscar mais, muito mais, até que Ele venha, como está escrito aqui. Deus quer ter comunhão, quer ter intimidade conosco. Quando Adão, lá no Éden, ainda estava lá no Éden, Deus ia todos os dias conversar com Adão. Naquele horário marcado, Deus ia se encontrar com ele. E Deus tinha deixado ali Adão para dar nome, nos animais, em tudo que o Senhor criou. E aí, todos os dias, Deus ia lá para ter comunhão com Adão. Eu imagino Adão falando: olha, Senhor, hoje eu coloquei aqui o nome nesse bicho aqui, é macaco. E Deus: Adão, muito bem. Irmão, será que isso era surpresa para Deus? Será que Deus estava assim, sem fazer nada, o dia inteiro, ansioso, e pensando assim: não, que chegue logo a hora para eu ver Adão, que eu não aguento mais de estar aqui sem fazer nada? Será que era assim que Deus estava? Não. Porque o Senhor, Ele é um Deus que Ele está no passado, Ele está no presente, Ele está no futuro. Ele está na eternidade. Então, enquanto Adão estava lá no Éden, Deus estava fazendo muitas coisas. Mas todos os dias Ele fazia questão de ir lá ter comunhão com Adão e ouvir o que Adão tinha para dizer. Quantas vezes nós pensamos assim: mas Deus vai ouvir, vai tirar tempo para mim, para ouvir o que eu tenho para falar com Ele. Deus tem muitas coisas para fazer. Eu vou trazer para Deus só aquilo que eu julgo que é muito difícil, que é muito importante. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele quer saber os detalhes da sua vida. Ele quer saber os detalhes do seu coração. Ele quer saber de tudo. Sem reservas. Eu vou contar o que aconteceu comigo há um tempo atrás, bastante tempo atrás. Eu tinha construído a minha primeira casa. Mulher, tem mais essa coisa assim da casa, a primeira casa. Então eu estava realizando um sonho. E eu estava conversando com o pastor Jonatas esses dias e falando para ele: olha, pastor, as minhas 2 casas, eu tenho convicção que foi Deus que me deu de fato, porque é sobrenatural. Quando eu conto para as pessoas o que eu gastei na construção da casa, as pessoas falam assim: não é verdade. Sobrenatural, irmãos, a forma que Deus fez para que eu tivesse as minhas 2 casas. E essa era a primeira. Então, assim, com todo aquele mover que Deus fez. E aí eu estava um dia lá dando faxina na minha casa, limpando a casa.
e chorando, e agradecendo a Deus. E mulher, quando começa a dar faxina, começa de manhã e termina quase de noite. E aí eu limpava e coloquei um louvor e louvava, daqui a pouco eu chorava. Vi um detalhe da casa e falava, oh meu Deus, até isso aqui, Senhor, o Senhor me deu. Obrigado, Jesus, pelo que o Senhor me deu. E glorificando a Deus e limpando a casa. Terminei de limpar a casa, olhei para a mesa e falei assim, nossa, como ia ficar lindo. Uma frasqueira, acho que é frasqueira o nome mesmo, que coloca azeite, sal, aquele kitzinho que coloca na mesa. Meu teto era pintado de azul, eu falei assim, a frasqueira azul aqui ia ficar tão bonito, mas só assim, ia ficar tão bonito, não estava reclamando, não tem uma frasqueira. Um desejo bobo do coração de uma mulher que terminou de arrumar a casa, a mulher sabe como é que é isso. Os homens também, né, porque elas acabam falando para eles, né? E aí, irmãos, fui para a casa da minha sogra passear. Sem dinheiro, não tinha nem pensado em comprar frasqueira, né? Construção, a gente vai até o fim, assim, com o dinheiro que a gente tem. Nem pensei em comprar a frasqueira. Quando eu chego na casa da minha sogra, aquele lanche gostoso, estamos lá na mesa, minha cunhada chega do trabalho e fala para mim assim, cunhada, eu estava lá no meu trabalho e eu vi um negócio lá, eu falei assim, não, eu tenho certeza que minha cunhada vai gostar disso aqui. Ai, irmãos, por Deus que eu não esperava. Mas quando eu abri o pacote, era a frasqueira da cor azul. Ai, meu Deus do céu, sabe? Gente, eu sou grata a Deus pelas 2 casas que Ele me deu, mas eu não vou esquecer nunca essa frasqueira. Nunca. Porque era um detalhe. Diante de tudo que Ele tinha me dado, era um detalhe. Mas eu estava ali num momento de adoração e o meu coração desejou aquele detalhe. E Ele me deu. Deus quer saber dos detalhes, porque isso é intimidade. Isso é intimidade, irmãos. Sabe? Deus não é como o presidente, né, que está ali só para resolver grandes problemas. Não. Deus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em todo momento, desde a hora que nós acordamos até a hora que nós vamos deitar. Em todos os momentos Ele está conosco. Amém? Então, nós precisamos entender que Deus, Ele quer ter essa intimidade. E que nós precisamos buscar a face dEle e não as suas mãos. Naquela hora eu não estava, né? Eu desejei no meu coração, mas na verdade eu estava ali aproveitando aquele tempo para adorar, para agradecer, para bendizer o nome dEle. E Ele me agraciou. Não é que é errado a gente dizer o que a gente quer para Deus. Como eu disse, a gente tem que falar os detalhes. Mas a nossa oração não pode ser uma lista dos 25 pedidos que eu tenho para esse dia, e somente isso. Nós precisamos estar ali para nos relacionar com Deus pelo que Ele é. E falar tudo com Ele. E também ouvir tudo que Ele tem para te dizer. Porque Ele tem muita coisa para nos dizer no relacionamento. O que eu preciso fazer para conhecer e ter intimidade com Deus? A primeira coisa que nós precisamos fazer é ter de Deus a revelação do Evangelho. Porque sem Cristo é impossível ter intimidade com Deus. Porque foi por meio de Cristo Jesus que o véu foi rasgado e que nós temos acesso ao Pai. Então, a primeira coisa é ter a revelação do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Em 2 Coríntios 4:4, fala que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para não resplandecer a luz desse Evangelho. O Deus desse século tem cegado o entendimento. Porque Ele não tem interesse nenhum que as pessoas tenham intimidade com Deus.
Em João 14:9 diz: quem vê a mim, vê o Pai. Colossenses 1:27 diz: Cristo em vós é a esperança da glória. Então, em primeiro lugar, eu preciso reconhecer Cristo. E eu preciso ter Cristo para eu poder ter intimidade com o Pai. Amém? Esse é o primeiro passo. O que mais eu tenho que ter? O próprio texto que a gente leu aqui inicialmente já diz. Nós temos que ter temor. Mas se eu tenho Cristo, fica fácil ter temor, sim ou não? Porque Cristo obedeceu até a morte, morte de cruz. Se eu tenho Cristo, eu vou obedecer, eu vou ter temor. Temor é obediência e respeito, não é medo. É diferente. Temor a Deus é obediência e respeito. E Cristo é o maior exemplo disso, irmãos. Ele foi como um cordeiro, obediente, calado, fazer o que o Pai tinha dito para que fosse feito. Se nós olharmos para Jesus e querermos segui-lo, não vai ser difícil. Um dia Deus falou algo comigo. Às vezes a gente se preocupa muito em cuidar das pessoas, principalmente quem tem o chamado pastoral, irmãos. Às vezes esquece até de você mesmo. Você se preocupa tanto em cuidar do povo, se não tiver cuidado, você esquece de você. E um dia Deus falou assim para mim: qual o significado do seu nome mesmo? Aí eu falei, que eu sabia do meu nome, e uma das características do significado do meu nome é líder nata. Aí o Senhor falou: eu quero que você pare de ser líder. Eu quero que você seja seguidora. Acho que lá no céu meu nome vai ser Cristiane. Seguidora de Cristo. E o Senhor falou para mim: é só me seguir, porque aqueles que me seguem têm seguidores. Não precisa ficar querendo fazer, querendo organizar, querendo que as coisas aconteçam através de você. É só me seguir. E a multidão seguirá, porque a multidão me segue. Eles vão olhar para você e vão me seguir através de você. Nós precisamos ter Cristo como nosso exemplo. E aí nós vamos obedecer fácil, fácil. E aí, se nós temos temor, nós temos intimidade. Porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Amém? O que mais? Nós falamos que temos que ter a revelação do Evangelho, de Cristo nas nossas vidas. Temos que ter temor e temos que ter mais uma coisa importante. Para ter intimidade, você vai ter que investir tempo. Imagine, pastor Daniel. Imagine a pastora Hélida deixando você entrar lá na sua casa, só os domingos, 2 horinhas. E você só pode ficar lá essas 2 horinhas e ir embora. E ainda nesse meio tempo, você distraído, faz outras coisas e não conversa com ela. Você acha que você vai conseguir ter intimidade com a sua esposa? Não. Mas muita gente acha que pode ter intimidade com Deus, vindo aqui no domingo, ficando 2 horinhas e ainda se distraindo. Tira um cochilo, vai no banheiro, bebe água, vai lá fora, conversa com quem está do lado. E acha que assim vai conseguir ter intimidade com Deus. Irmãos, intimidade necessita de tempo, investir tempo. Quanto mais tempo você passa com alguém, mais você conhece os detalhes, mais você conhece a fundo. E quando você começar a conhecer Deus a fundo, você não vai conseguir ficar, sem confiar nele totalmente, como às vezes nós ficamos. Porque a gente vai ver o quão grande é o amor dele.
Nós vamos compreender de fato quando ele diz que ele é amor. Mas é na intimidade. E isso precisa de tempo. Salmo 27, 4. Vamos ler, esse eu quero ler com vocês. Eu não estou lendo todos os textos por conta do nosso tempo. O que não der para acompanhar na leitura, você anota para ler em casa. Amém? Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Em alguns, no lugar de formosura, está beleza, em outras traduções. Então, aqui o salmista diz que o desejo dele, e é o que ele vai buscar, é estar na casa do Senhor todos os dias da vida dele. Talvez você não vai estar com o Senhor todos os dias aqui, né? Como o pastor Ed falou aqui, é um lugar de 4 paredes e que a igreja se reúne. Mas você pode estar com o Senhor todos os dias e deve estar com o Senhor todos os dias na sua casa. Hoje eu estava falando com a Leila, né, sobre intimidade. E eu falei para ela que Deus, ele é surpreendente. Nunca é do mesmo jeito. A gente vai para a presença dele, nunca é igual. Às vezes a gente chora, às vezes a gente ri, às vezes a gente grita. E às vezes a gente fica calado. Às vezes a gente tem muita coisa para falar. E às vezes a gente tem muita coisa para ouvir. E nós temos aprendido a orar a palavra. Então, quando faltam as palavras, a gente tem um auxílio tremendo. Mas nunca é igual. Nunca é igual. Deus é surpreendente. Amém? O cristianismo não é uma ida semanal na igreja. Ai, gente, isso aqui foi tão assim, para mim, pelo menos, foi uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, e Deus falou comigo, quando eu estava escrevendo. O Senhor falou o seguinte: o filho, quando ele vai na casa de alguém, né, do pai, da sua mãe, ele encontra com o pai, com a mãe, ele tem coisas para conversar. Agora, alguém que vai prestar um serviço, muitas vezes a chave fica na portaria, ou o dono da casa simplesmente abre a porta e fala, entra e faz o seu serviço. E ele entra e algumas vezes ele nem vê o dono da casa. Ele não tem intimidade com o dono da casa, porque ele está ali só prestando um serviço. E muitas vezes a gente se porta assim, a gente vem na casa do Senhor, ou no nosso dia a dia, vai, né, dia, entra dia, sai dia, e você está lá e não tem intimidade com seu pai, não tem intimidade com o dono desta casa. Você está lá só trabalhando, fazendo, às vezes fazendo dentro da igreja. Sabia que tem pessoas que suprem a sua falta com Deus, trabalhando, acha que isso vai agradar a Deus. Mas nós lemos aqui o profeta Oséias. O Senhor quer que nós tenhamos conhecimento de Deus muito mais do que sacrifícios, muito mais do que as coisas que nós fazemos. O fazer tem que ser simplesmente um efeito daquilo que Deus está fazendo dentro de você. Um reflexo. Nós precisamos buscar ter intimidade com esse Pai. Nós esperamos também o conhecimento de Deus pela boca dos homens, mas só teremos esse conhecimento no lugar secreto. Os homens dão pedaços. E muitas vezes nós ouvimos e aquilo não se torna realidade. Quem já ouviu uma palavra na igreja, saiu daqui encantado com ela, mas nunca conseguiu pôr ela em prática?
Você saiu daqui certo de que você ia fazer. No último discipulado eu falei com o pessoal assim, eu falei, gente, eu não aguento mais. Quando alguém prega e vocês falam assim, eita, que hoje arrancou o couro. Porque se você já ouviu essa palavra mais de uma vez, irmão, faltou você colocar ela em prática, porque você está arrancando couro de novo. Se seu pai precisou te bater uma vez, tudo bem, mas se ele está precisando bater 2, 3, 4 pela mesma coisa, tem alguma coisa errada aí. Está faltando temor, está faltando respeito e obediência. Então, irmãos, sabe, nós precisamos entender isso aqui, ó, por que às vezes as coisas não se tornam realidade, o que a gente ouve. Porque a gente pega os pedaços, a gente ouve tudo, mas a gente não pega tudo que a gente ouviu e leva para Deus. Não leva. Você só ouviu. Quem vai trazer a revelação daquilo que você ouviu, quem vai trazer vida, gerar vida daquilo que você ouviu é o Espírito Santo de Deus. É a revelação do próprio Deus. Se você está aqui ouvindo a palavra distraído, você não está aqui, ó, em conexão com o Senhor, isso vai ser uma palavra que vai entrar aqui e sair aqui. E você não vai pôr em prática. Porque nós precisamos dessa intimidade para colocar em prática o que nós ouvimos. Aqui está falando, o salmista falou que queria ficar na casa do Senhor todos os dias, porque lá ele iria aprender. É na intimidade que a gente aprende de fato. A gente não só ouve simplesmente, mas aquilo entra no seu coração. E aí você consegue colocar em prática. Vai colocar aquela realidade para funcionar mesmo na sua vida. Amém? Nenhuma disciplina é fácil, mas o mais tarde vai chegar. É fácil, irmãos? Disciplina? Não é. Agora, eu vou ver o mais tarde, tanto exercendo disciplina como não exercendo. Vamos pensar no nosso corpo, que é algo mais fácil da gente entender. Se eu sou disciplinado na alimentação, sou disciplinada no exercício, eu vou ter um corpo saudável. Né? Agora, se eu não tenho essa disciplina, o mais tarde vai chegar. Daqui a um tempo você vai ver. Não somente a barriga crescer, mas o colesterol aumentar, a glicose. O mais tarde vem, irmãos. E da mesma forma é na intimidade com Deus. Se eu não dedico tempo, o mais tarde vai chegar. E quando você menos perceber, você vai estar tão longe de Deus. E você já vai estar num abismo tão fundo que já vai estar difícil de você sair. O mais tarde sempre chega. Talvez você pense, não, está tudo bem. Eu não estou orando, mas está indo tudo bem. Eu não estou fazendo exercício, mas está indo tudo bem. Daqui a pouco, quando você vê, o negócio já está difícil de voltar atrás. Tempo de oração é disciplina, não tem jeito. Eu e mais algumas pessoas estamos vindo orar na igreja. Tenho certeza que isso vai facilitar a sua disciplina. Nós temos aqui funcionando 3 horários, não é isso, pastor Ed? Se eu errar, vocês me ajudam. De 5 a 6, de 11 a meio-dia e de 6 a 7. 18, né, às 19. Esses 3 horários, tem pessoas orando aqui na igreja. 1 hora você vai dedicar para Deus. Sabe? Tenha isso como um hábito na sua vida, todos os dias. Todos os dias. Aí você vai começar a ver fluir o que você tem ouvido. Tanto das pessoas como o que você vai ouvir de Deus. E aí você vai começar a ver as coisas funcionarem. Aí fica diferente. Amém? Mas não pega o pedaço que o povo vai soltando por aí, querer fazer uma coxa de retalho, que não vai dar certo. O remendo vai se desfazer, o negócio não vai ficar bom. Amém? Outra coisa que a gente precisa, nós precisamos de verdade.
Mateus 22, 37 diz que nós temos que amar a Deus com todo o coração, toda a alma, com todo o nosso ser, com tudo que nós temos. Tudo. Verdade fala de tudo. Tudo que você é, tudo que você tem. Para que você seja íntimo do Senhor, você tem que levar para o seu relacionamento. Tem gente que pensa que esconde coisa de Deus. Impossível. Impossível. Aí tem o outro lado, a outra vertente, né? Tem gente que fala assim, Deus já sabe de tudo, então eu não preciso falar nada para Ele. Deus também já sabia tudo que Adão tinha feito no Éden, mas Ele ia lá para lá ouvir, porque Ele queria relacionamento com Adão. Nós precisamos ir para Deus e levar tudo. Verdade, sinceridade na presença do Senhor. Tudo o que você está sentindo, se você está triste, se você está feliz, se você está fraco, se você está se sentindo forte demais. Se sentir forte demais também pode ser um problema, né? Com tudo, irmãos. E conversar com Ele sobre tudo. Amém? Isso é intimidade. Tudo se torna sagrado quando Deus está com você. Às vezes a gente pensa que Deus é só lá na hora da oração, só aqui na igreja. Tudo se torna sagrado quando Deus está com você. Mulher, quando você está lá limpando a casa, se torna sagrado. É um ministério quando Deus está com você. Ao invés de fazer as coisas reclamando, faz louvando. Quando você chegar no seu trabalho, pise naquele lugar, determinando que você será ali uma bênção. Sabe por quê? Se você tiver a sua consciência que Deus está ali com você, se você levou Ele com você, Ele é íntimo seu, você está dando tudo para Ele, toda a sua vida, todo o seu tempo, você está dedicando a Ele, então Ele está indo com você. Então, aonde você estiver, é um lugar sagrado. E você tem que agir de forma santa. Não é só aqui na igreja que a gente tem que ser santo. Às vezes tem gente que quer ser santo na hora da oração. Ah, Deus maravilhoso e soberano e altíssimo. Eu sou santo como tu és santo. Só nessa hora da oração. Mas no seu dia a dia, você pensa que o sagrado pode ficar para trás. Mas quando você tem intimidade com o Senhor, tudo é sagrado na sua vida. Sim, então nós vimos o que precisamos fazer para ter intimidade. E agora, o que a intimidade produz? Nós já vimos aqui que a intimidade produz revelação, capacitação, né, na intimidade. A intimidade produz também em nós amor. Eu não sei vocês, mas quando eu entro assim na presença de Deus, que eu sinto assim fortemente a presença de Deus, eu amo todo mundo, eu quero abraçar todo mundo. Eu quero abraçar até as pessoas que não estão aqui. Aí eu já penso que eu tenho que ligar para alguém. Nossa, eu falei uma coisa para aquela pessoa, eu acho que ofendeu ela. Eu vou ligar para ela, eu vou falar, vou pedir perdão. Comigo é assim. Produz amor. Intimidade produz amor. Sabe por quê? Porque Deus é amor. E se eu me relaciono com o amor, eu vou ter amor. O amor também vai estar no meu coração. Eu vou conseguir amar as pessoas. Eu começo a me tornar parecido com Ele. Então, a intimidade produz identidade. Em Jó 42, do 1 ao 6, depois você lê, para refletir melhor na palavra. Mas Jó, ele diz que ele conhecia Deus de ouvir falar. Mas a partir do momento que ele conheceu Deus de fato, ele falou assim, eu sou sujo, eu sou pó. E olha que Jó, ele procurava, né,
Mas ele viu, ele conheceu de fato a santidade de Deus. Esse texto aqui fala que Jó ele falava sem conhecimento de fato de Deus, mas a partir do momento que ele tem esse conhecimento, ele vê que ele ainda precisa caminhar muito. Que ele falava do que ele não conhecia. Intimidade mostra quem Deus é e quem Ele quer que a gente seja. Identidade. Jacó, lá em Gênesis 32:30, ele termina falando que viu a Deus face a face, e a partir dali a alma dele foi salva. E ele deixa de ser um enganador para ser um príncipe do Senhor. Identidade, quando a gente vê Deus, conhece Deus, nós só vamos ver Deus como Ele é mesmo, o rosto dEle, quando nós formos nos encontrar com Ele. Mas a palavra de Deus é um espelho que nos mostra quem é o Senhor. Amém? Em Apocalipse também, deixa eu ver se eu anotei aqui a referência. Apocalipse 22, eu não me lembro agora o versículo, fala que quando nós formos nos encontrar com o Senhor, nós vamos ver como Ele é de fato. Mas hoje nós podemos conhecê-lo, conhecer o caráter dEle, conhecer como Ele é, pela intimidade, pela revelação da palavra. Se eu tenho intimidade, eu vou ter descanso. Salmo 91:1 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Se eu moro com Deus, estou com Ele o tempo todo, eu vou ter descanso. Se eu habito na presença dEle, eu vou ter descanso. Diz também que nós teremos o nosso coração guardado das ofensas. Salmo 31:20. Diz que o Senhor nos esconderá das contendas e das intrigas. Ô, irmão, ô coisa que destrói o ser humano. É contenda e intriga. Ah, porque fulano falou isso de mim, aí o outro vem e conta coisa distorcida, e aí eu já quero brigar, já quero tomar satisfação, e aquilo vai destruindo a alma do ser humano. Já vai surgindo ódio, amargura, aí não consegue perdoar, aí quem não perdoa também não é perdoado, e aí vai indo um buraco sem fim. E aqui está falando que se eu tenho intimidade com Deus, Ele vai me esconder disso. Sabe? É como se alguém falasse algo para mim, Deus, esconde seu coração e aquilo, não vai ter efeito. Você pode até sentir na hora, mas quando você vai para a intimidade, Ele, esconde, cura, limpa. Você sai de lá até falando assim, mas bem que o erro é meu. O erro é meu, porque eu que estou causando essa impressão para aquele irmão. Eu vou chegar nele e vou falar, irmão, me perdoa, que eu estou causando má impressão, por isso que você está falando isso de mim. Irmão, é desse jeito que Deus faz. Mas é na intimidade, a gente fica lutando contra a gente mesmo, e a gente fica querendo ser o que Deus quer, através de nós mesmos, e você não vai conseguir sem intimidade. Intimidade é bom demais, é a melhor coisa do mundo que o Senhor podia ter deixado para nós. É poder ter intimidade com Ele. Para isso, Ele deu o único Filho, para que a gente pudesse ter essa intimidade. Na intimidade, nós temos a habilidade para sofrer. Filipenses 3, versículos 7 e 8. Paulo começa a falar, eu tenho por perda todas as coisas. Eu quero comungar do sofrimento de Cristo. Porque se isso vai me dar direito à ressurreição, é isso que eu quero. Porque se Cristo sofreu, morreu e ressuscitou, eu vou sofrer, eu vou morrer e vou ressuscitar junto com Ele. Se eu tenho intimidade com Cristo, irmão, o sofrimento já começa a não ser uma coisa tão pesada assim, porque eu começo a ver que o sofrimento está me moldando o meu caráter e me levando para a esperança que está no meu coração, que é de ressuscitar e ver o Deus vivo, a face do Senhor.
o sofrimento. A gente não é masoquista não, irmãos. A gente não fica desejando, não. Eu quero sofrer, e é só sofrer. Não, mas a gente sofre. E sofrer faz parte, Cristo sofreu. E sofrer produz coisas boas em nós. E quando a gente está nessa intimidade com o Senhor, a gente entende isso. A nossa esperança não é aqui. Não são as alegrias terrenas que enchem os nossos olhos, mas é uma esperança futura. Amém? E agora eu vou falar do último tópico, que são os níveis de intimidade. Eu falei o que é intimidade, falei como ter intimidade, o que fazer para ter intimidade, o que a intimidade produz, e agora níveis de intimidade. Por que algumas pessoas estão mais próximas de Deus? Você concorda comigo que tem pessoas que estão mais próximas de Deus? Será que Deus tem favoritos? A palavra garante que não. Ele não faz acepção de pessoas. Estar próximo de Deus ou não depende de nós e não de Deus. Ele já nos escolheu e Ele já nos amou. Agora, nós temos que dar passos. O louvor cantou aqui hoje, né? Posso ouvir a sua voz me chamando. E aí, depois, eu vou. Deus, Ele está no mesmo lugar, com livre acesso a todos. E quem vai a Ele o encontra. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós. Olha só, é como se alguém estivesse procurando, tivesse aquele suspense, né? De repente, você me achou, agora eu estou aqui. Isso é para todos. Todos. Então, aqueles que vão mais fundo estão mais próximos. Aqueles que caminham mais até Ele estão mais perto. Se o Daniel der um passo até mim, ele vai ficar um pouquinho perto. Se o pastor Daniel der 5 passos, provavelmente ele vai chegar aqui onde eu estou. E eu estou no mesmo lugar, tanto para o Daniel quanto para o pastor. Pastor Daniel e Daniel. Ô, gente. Quase que eu faço confusão. Tudo quase igual. Viu, irmãos? Depende de nós, não de Deus. Neste momento, as pessoas que estão aqui, nós, estão tão perto de Deus como gostariam. Nesse exato momento, você está tão perto de Deus quanto o que você gostaria de estar. Quanto você tem desejado estar perto de Deus? É como você está agora. Se você está longe, é porque você não tem desejado estar perto dele. Você pode até sentir assim, é bom estar com Deus. Porque quando a gente deseja algo, irmãos, a gente dá passos para chegar naquele lugar, para alcançar aquilo que a gente deseja. Então, você precisa dar passos para isso. As pessoas não querem assumir responsabilidades em um relacionamento. Marta e Maria, né? Marta escolheu estar com o Senhor. Contrário, Maria escolheu estar com o Senhor. Marta foi cuidar do que ela achava que era prioridade. Nós escolhemos onde nós vamos estar. A responsabilidade é nossa. E a gente quer colocar a culpa em Deus e todo mundo. No casamento. Separamos? Culpa dele. Não, culpa dela. Relacionamento não deu certo, culpa dela. E nós queremos colocar a culpa em Deus. Acho que Deus não está me ouvindo. Acho que Deus não está vendo meu sofrimento. Não, eu não consigo me relacionar com Deus porque minha mãe não quer ir para a igreja. Então eu também não vou.
Sempre a gente quer colocar a culpa no outro. Não assumimos responsabilidades. Vamos observar os discípulos e os seus níveis de intimidade. O Senhor enviou 70, de 2 em 2, para pregar o Evangelho. Eles tinham um nível de intimidade. O Senhor falava e eles faziam. Ele escolheu 12 para acompanhar ele, aonde ele fosse. Mas 3 ele levava em situações bem sérias, em que ele, de fato, precisava contar com algumas pessoas. 3. E 1 somente recostava ali como um amigo, bem próximo. E esse 1, que era João, foi quem escreveu o Apocalipse. Será que o Senhor tem segredos para aqueles que o temem? Os discípulos, outros, escreveram o que eles viram. Mas João escreveu o que ele ainda não tinha visto. Ele escreveu o que estava no coração de Deus. Era um segredo que Deus contou para ele. Deus tem coisas que quer contar para você. Deus tem pessoas que Ele vai usar você. Ele vai falar assim, olha, é assim que você vai falar, que você vai fazer. Porque eu conheço o coração daquela pessoa e é assim que você vai chegar lá. Isso são segredos também de Deus. Deus tem segredos para nos contar. Mas é para aqueles que têm intimidade, que temem a Ele. Segredo a gente não conta para quem está longe. Pauliana, se você quiser contar um segredo para mim, pastora Pauliana, você vai gritar daí e me falar para todo mundo ouvir? Não, ela vai chegar aqui perto de mim e vai falar. Então Deus só conta os segredos dele para quem está perto dele. Intimidade, está perto, irmãos. Moisés, lá em Êxodo 33, 11, diz que Moisés falava com o Senhor como se fala a um amigo. Mas Moisés ia todos os dias para a tenda ter comunhão com Deus. Vinha a nuvem, cobria. O povo ficava só de longe na expectativa. Depois Moisés vai para o monte, lá o Senhor revela para ele aquilo que ele queria que o povo dele seguisse. Foi para Moisés que tinha comunhão todo dia, intimidade que Deus revelou. O povo não podia subir, senão era um desastre, era destruído. Não resistia. É tanto que enquanto Moisés estava lá, o que eles fizeram? Bezerro para adorar. Não temiam, não obedeciam, não podiam ter intimidade. Mas Moisés foi para o alto lugar. E recebeu o que estava no coração de Deus. Deus não dá nada que o homem não possa receber. Se é bebê, tem que receber coisas de bebê. Mas se é maduro e já consegue se relacionar, vai receber nesse nível de relacionamento. Você daria o carro para o seu filho dirigir? Não. Porque você não é um pai responsável, né, Júnior? Deus não é um pai responsável. E Ele só dá aquilo que a gente vai poder administrar. E se a gente não tem intimidade, ainda não recebeu de fato a identidade que Ele tem para nós, Ele não vai nos dar o que a gente não pode administrar. Nós podemos ser medíocres, ser salvos, mas sermos infelizes no percurso para isso. E hoje eu quero te perguntar, há alguém que quer ir ao topo? Eu quero. Quanto mais perto estamos de Deus, mais gratificante se torna a nossa vida. Eu quero ler com os irmãos para encerrar. Abacuque 3.
versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Nós ouvimos a palavra do Senhor hoje, e essa palavra gera em nosso coração temor, que nos leva à intimidade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos clamar nessa noite para que o Senhor venha nos avivar. Eu tenho orado por isso dia após dia. Aviva, Senhor, a tua igreja. Nos aviva, Senhor. Eu tenho visto Deus fazer já muitas coisas aqui, irmãos. Mas Deus ainda tem muito mais. Para aqueles que têm ouvido atentamente a voz do Senhor, buscado temê-lo, Deus tem segredos para te dar. Quero que você fique de pé, vamos orar. Vamos orar pensando nesse texto que eu li agora, em tudo que foi falado, mas fazendo desse texto sua oração. Que você consiga de novo, sabe? Ser apaixonado. Querer estar com Ele a todo momento. Não entrar como um serviçal que vai só fazer um trabalho e ir embora, que não tem relacionamento. Mas ser como um filho, receber dele identidade. Eu queria pedir para que nesse momento ficasse só o teclado por enquanto. Depois eu vou pedir para ficar só o teclado, irmãos. Porque Deus não quer ouvir você cantando agora. É intimidade. Não é repetir o que o ministro de louvor vai cantar.